Gurizada, o negócio é o seguinte, por mais que o técnico do Grêmio se esforce para diminuir a relevância que o Jean-Pierre tem no time titular do Grêmio, o tricolor precisa do garoto para reverter a desvantagem que tem contra o Santos na próxima semana. O Grêmio poderá sair classificado da Vila Belmiro, mesmo que Jean-Pierre não tenha condições médicas de atuar? É claro que sim, mas com Jean-Pierre este caminho fica mais curto e neste vídeo a gente analisa isto. O Renato não gosta da badalação que é feita por conta da mídia, dos torcedores do Grêmio, em cima das qualidades do Jean-Pierre. O Renato não curte que o Grêmio tenha um jogador tão diferenciado assim. Neste vídeo eu quero analisar essa situação, mas antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal. Vai ali no sininho, ativa as notificações para futuros vídeos e gostando do meu conteúdo, deixa o teu like, dá esta moral. Deixa aí o teu like. Fique à vontade para divergir das minhas análises e opiniões ali nos comentários. Sua participação muito bem-vinda aqui no meu canal, mas te inscreve aí, dá esta força. Vou deixar aqui para você também o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, os meus assados, churrascos, o meu cotidiano como gestor da Band, como âncora dos Donos da Bola, algumas informações do meu dia a dia e, é claro, também algumas opiniões esportivas no meu Instagram que está aqui, o Meneghetti Jornalista. Eu entendo que o Renato não curta, não goste, não aprove toda a badalação que é feita em cima do Jean-Pierre. Eu divirjo, mas eu entendo. Ele quer frear o ímpeto do garoto, ele quer frear a euforia, ele quer o Jean-Pierre focado no time, ele quer o Jean-Pierre mobilizado apenas nas vitórias, e o Renato até está certo. Eu só divirjo de algumas manifestações públicas do Renato quando ele, de forma evidente e escancarada, tenta diminuir a importância que o Jean-Pierre tem para o Grêmio neste momento. Observem, o Renato foi questionado um tempo atrás, quando o Jean-Pierre estava sendo assediado pelo Palmeiras. O Palmeiras veio a Porto Alegre oferecer um pacotão para o Grêmio, 4 jogadores, dinheiro para levar o Jean-Pierre para São Paulo. E o Renato falou o seguinte sobre aquela situação, sobre aquela possibilidade. Tenho muito mais com que me preocupar com o meu grupo agora do que tratar de uma transferência ou não do Jean. Isso é problema do presidente, é problema da diretoria do clube. No momento, as minhas preocupações são com os jogadores que estão no departamento médico. Como é que é? O treinador do Grêmio tem mais com o que se preocupar do que com o principal jogador do time, ou pelo menos um dos principais, ao lado, e pode ser comparado apenas ao PP? Pois foi o que o Renato disse. Não é uma declaração simpática. Como é que você aí, que me acompanha no YouTube ou lá nos Donos da Bola, se sentiria se o seu comandante dissesse isso? Olha, eu tenho mais que me preocupar do que com esse assunto aí do fulano de tal. Tem mais que preocupar com esse assunto aí do Meneghetti. Imagina se o meu chefe falasse isso publicamente a meu respeito. Não é legal de ouvir isso para um menino, né? Jean-Pierre, numa sequência de lesões, se recondicionando fisicamente, o comandante do vestiário diz isso. Eu sei que o ímpeto, eu entendo a intenção do Renato. Frear a euforia e a badalação no Jean-Pierre, mas, às vezes, esse tipo de entrevista não cai bem. Eu fiz um vídeo aqui, lá no começo da pandemia, apontando o Jean-Pierre como uma pérola do Grêmio, como um diamante e como talvez o jogador com maiores recursos técnicos depois de Ronaldinho Gaúcho. Eu continuo achando que o Jean-Pierre não chegará tão longe quanto o Ronaldinho Gaúcho, mas ele tem muitas ferramentas, ele tem muita qualidade, ele é fora da curva e ele é de outra turma. No empate com o Santos 1-1, o Renato foi questionado pelo repórter da Rádio Bandeirantes, Matheus Dávila, sobre a dependência do Jean-Pierre, se o Grêmio se tornava um time menos competitivo quando o Jean-Pierre não estava em campo. O Renato já que saiu classificando, perdeu completamente o equilíbrio, a compostura, já saiu classificando a pergunta como uma pergunta infeliz, e repórter não está ali para fazer pergunta que agrade ao treinador, né? Repórter ali para perguntar o que ele, jornalista, acha pertinente. Então, quando o entrevistado começa a classificar a pergunta, já mostra que a pergunta ele tirou do conforto, já fez ele sair do prumo. Ele classificou a pergunta do Dávila como infeliz e acrescentou o seguinte: o Grêmio não depende do Jean, o Grêmio não depende de jogador nenhum, o Grêmio tem um grupo e todo jogador que entra em campo procura ajudar. O Jean é importante, ele é importante,
Mas gostado que o Jean não jogou os outros jogos e o Grêmio foi muito bem. A questão é que o Renato está errado. O Grêmio precisa do Jean-Pierre. O Jean-Pierre tem muita qualidade. E neste jogo da volta contra a Vila, no Santos, contra o Santos na Vila, é o jogo em que o Jean-Pierre pode dar o toque diferenciado. Lembrando, o Santos não terá um dos seus principais jogadores, o Soteldo, que testou positivo para a Covid-19. Mas o Grêmio tem a possibilidade de ter o Jean-Pierre. E eu aposto num jogo em que o Grêmio tem que tomar iniciativa, que o Grêmio tem que marcar gols, que tem que atacar o Santos de forma qualificada e não desperdiçar oportunidades, num jogo que poderá inclusive ter uma decisão de vaga nos pênaltis. O Jean-Pierre se faz extremamente necessário. O Jean-Pierre pode virar este jogo e colocar o Grêmio na próxima fase da Libertadores da América. Eu acredito nisso. Sei que muitos torcedores do Grêmio também. E espero que o Renato tenha a convicção de que ele precisa do Jean-Pierre na Vila Belmiro. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus conteúdos, deixem aí o seu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.